Uma boa aula para você, pai. Ok. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde. Turma assunto que é grande e a responsabilidade também, tá? E o que a gente vai fazer aqui hoje? A aula é a aula 12, né? E nós estamos falando sobre a história de Israel. Na verdade, hoje é um resumão daquilo que foi visto, né? Desde lá da quinta aula, sexta aula, se eu não me engano, né? Que é sobre o povo de Israel. Para a gente poder entender um pouco mais. Tá ruim? Tá dando para escutar? É que eu estou com a garganta meio ruim. Vamos ver se melhora um pouquinho. Melhorou? Melhorou? Então, para a gente, como vocês vão entrar no Redentor, né? Que vai falar do Cristo, é preciso que a gente entenda a cultura do povo de Israel. Como se formou a cultura, né, desse povo, né, que até hoje existe, né? Muitos povos daquela época sumiram, desapareceram, né? Mas eles continuaram, né? E tem um papel extremamente importante, né, para a vinda do Cristo. Na verdade, é um povo que preparou o terreno, né, para a vinda do Cristo. Então veja bem, nós temos toda uma história aí que começa em Abraão, né, da colocação no mundo do Deus único, né? Isso não veio do nada, né? Se a gente for ver lá Exilados de Capela, a gente sabe que a população aqui, né, eram muitos espíritos degredados de um planeta, que era a Capela, para nos auxiliar, né? Ao mesmo tempo que era um castigo para eles, porque lá não poderiam mais ficar, vieram aqui para auxiliar na evolução. E essas 4 raças, que vocês também acabaram vendo, veio para cá. Mas enfim, existem alguns momentos, né, que Deus começa a colocar. Já está grandinho, o pessoal já sabe, então Deus tinha que se apresentar de uma certa maneira para o mundo, né, para poder conhecer a realidade, né, dentro do conhecimento da população naquela época, do Deus único, tá certo? Agora, para que seja colocado isso, teria que vir Moisés e Jesus, que são as 2 revelações, tá? Só que antes precisava do preparo do terreno, do preparo de um povo, né? De um povo forte, né? De um povo convicto, para trabalhar esse terreno, né, em determinados locais, em determinados momentos, para a vinda do Messias, para a vinda do Cristo. Isso não se dá de uma hora para outra, né, principalmente porque estávamos em evolução, tá? Então vamos lá, aqui só ir para frente, vamos lá. Então aqui, a terra prometida, né? Então Abraão, em determinado momento, né, fez lá o seu acordo, a sua aliança com Deus, né? E Deus prometeu uma terra para ele, né? Se ele seguisse, abandonasse todos os deuses, né? E dele em diante faria um povo, tá ok? E essa terra era uma terra cobiçada, porque ficava perto do Mediterrâneo, né, entre o Egito e a Babilônia, 2 povos fortes. E o local, né, era a passagem do comércio, então era um lugar muito visado, tá? Muito bem. Vocês só desculpem um pouco, faz uns 3 anos ou 4 que eu não dou aula,
Então, para a gente retomar é um pouco difícil, a gente perde um pouco da questão, né? Então, o que aconteceu? Então, Abraão decidiu sair de lá para ir para Canaã, né? E formar uma nova família. Foi com uma nova família não, né? Foi com a família dele formar essa nova religião, né? Vamos dizer assim, essa nova cultura, mudando o hábito. Ele era um homem de muita fé. Ele no seu íntimo já sabia que existia um Deus vivo, né? E ele começa todo um trabalho, né, de comando da família. É um comando patriarcado, ou seja, eu sou o patriarca da família, certo? As ordens saem de mim, todos me obedecem. Então, absolutamente todos vão me obedecer, tá certo? Eu estou aqui só dando uma relembrada, tá? Naquilo que a gente falou. Então, muito bem. Eu vou pegar meus copos aqui, que fica mais fácil. Minha colinha não, né? Tamanho da cola. Isso teve um começo há uns 3.000 anos antes do Cristo, tá bom? Então ele montou a cultura deles, passou a partir de Abraão, né, que já vinha de antes, passou a ser o patriarca, e dali para frente seguiria dessa maneira, né? Se o patriarca morre, quem assume é o primogênito, o primeiro filho dele que vai seguir. Aí Abraão tem 2 filhos, Jacó e Isaac, né? E quando Abraão está para morrer, ele tem que passar para um dos filhos, né, o legado. E aí existe quem deveria realmente receber, né, ser o patriarca, seria Isaac. Só que por causa, vocês devem ter visto aí, por causa de uma armação da mãe, né, e dele mesmo, né, enganou-se Abraão, e quem foi o patriarca foi Jacó. A partir de Jacó, ele teve 12 filhos, né? E desses 12 filhos, aí que se originou as 12 tribos de Israel, um de cada filho, né? E ele tinha um filho predileto. Não, é isso mesmo? Não. Bom, daí que se originou a 12. Bom, o predileto dele era José. E os irmãos tinham inveja de José, porque o pai, né, digamos assim, paparicava, porque ele foi um filho que veio depois, né, através de uma promessa divina, que antes a mulher dele não poderia ter filhos, enfim. Veio José, depois daqueles outros, e aí os outros tinham um certo ciúme, uma inveja muito grande dele. Contudo, José tinha um dom mediúnico muito grande, ele conseguia interpretar sonhos e tudo mais. Num desses sonhos, ele conta lá para os irmãos dele, e os irmãos dele, com ciúme e com inveja,
numa dessas saídas, acaba vendendo ele e ele vai parar no Egito. Né? No Egito, graças ao seu dom, depois de escravizado e tudo mais, enfim, ele fala lá, desvenda o mistério o imperador, não, que é o nome do menino? O faraó, né? E desvenda o mistério, enfim, e acaba se tornando, lá na frente, o comandante e o faraó, né? Como na época da fome, todos, né, foram para o Egito, inclusive seu pai e seus irmãos, ele os acolheu, né, e dali começaram a prosperar. Isso durou muitos anos, vários anos, né? E a população israelita, né, cresceu. E crescendo, com a morte de José, o outro faraó falou: peraí, estão crescendo demais, daqui a pouco vão abrir as asinhas, daqui a pouco vão querer dominar o negócio. E começou uma grande perseguição, né? Principalmente matando as crianças. Daí surge a figura de Moisés, que todo mundo aqui conhece. Aí vejam bem, começando lá em Abraão, né? Tudo isso tem um fator mediúnico no meio. A gente foi esmiuçar melhor a história, né? Eles vão parar no Egito. O Egito é uma força grande na época, né? Com grande exército, grande conhecimento, né? Da região toda, né? Moisés vai parar dentro do palácio, absorve todo o conhecimento egípcio, né? E nós sabemos que ele é o indicado por Deus para quê? Para apresentar Deus ao mundo. Com um detalhe interessante: sem matança, sem colocar um contra o outro no duelo. É uma coisa importante para a gente observar o trabalho divino, né? Se a gente for dar uma peneirada mesmo, a gente vai ver que as pragas que vieram, né, era para ir destruindo os deuses, né? Então, o Deus Sol, o Ra, esse Deus conseguia apagar, então era maior, né? Porque não era só uma questão de impor Deus, era demonstrar, né, que sem guerra, sem nada, esse Deus tinha domínio sobre todos os deuses da época, daquele império ali dos egípcios, né, que era temido. Então veja bem, Deus escolhe Moisés, escolhe um povo, 600 mil homens, mais mulheres, mais crianças, para, sem violência, demonstrar o seu poder criativo e não poder destrutivo, inclusive sobre a vida, porque a última praga é o primogênito, né? A morte, sobre a vida, e que essa morte, né, não pegava só os egípcios, porque o judeu que não fizesse o rito, que não obedecesse, também teria o seu primogênito morto. Então veja bem, até aí, né, Deus solicita, né, a participação fiel de todos para fortalecer aquele povo, o seu povo. E aí acontece o êxodo, que a gente já conhece, né, e passa 40 anos no deserto, né? Geralmente o que a gente conhece é por causa de uns erros, mas vamos pensar um pouquinho, né? Vamos pensar um pouquinho, né, em toda essa caminhada deles até ali, até Moisés, né? E os 40 anos, porque se lá atrás, né, eles não brigaram, não lutaram com os egípcios, dali para os 40 anos foi muita guerra, muito sangue,
né? E eles eram temidos, porque eles, sem mexer, levantar uma espada, eles derrotaram os egípcios. Eles realmente acreditaram, né? Eles tinham uma força. Quem assistiu aí aquela novela dos 10 Mandamentos, né? Vai ver que eles tinham uma força, um ímpeto e tal, e a fé. Então, durante esses 40 anos, quantos que eles não mataram e que renasceram no seio judaico, né? Que não renasceram ali para ensinar, aprender aquele exemplo do Deus único, para fortalecer, porque a gente tem que lembrar que nós somos espíritos, né? Espíritos em evolução, né? Por que Moisés proibiu a comunicação com os espíritos? Porque era uma coisa comum, né, de todos, e precisava cessar, ter apenas uma direção, para que não se enganasse, né? E aí essa caminhada continua. Então veja bem, nós temos até agora assim, todo um trabalho divino, né, em cima de um homem que virou uma grande população, né, que teve alguns destaques na história, como José, né, até a travessia, até a primeira revelação, que é um ser superior a tudo e a todos. Estava plantado aí o Deus único. E depois vem as profecias que vai falar do Messias. Então, seguindo aí gente, eu ponho essas imagens aqui só para mim não perder a linha, porque são tantos personagens, tantas épocas e tudo mais, se você não tiver cuidado, você se perde, entendeu? Você sabe, quando a gente está falando de um assunto, passa para outro, então você tem que ter uma direçãozinha aqui para não... Olha o José aqui, ó, que a gente já passou. Bom, depois de muita coisa, né, Josué, Moisés não entrou, né, em Canaã, e Josué colonizou Canaã. E aí por 2 séculos eles tiveram, né, algumas pequenas guerras, mas tiveram 2 formas de governo, né, juízes e reis. E ali foi uma época até próspera, se eu não me engano, né? Muito bem, aí tivemos aí Josué, né? 2 séculos de Josué até Samuel. E Samuel foi o último, né, dos juízes ali. Filho de Saul era Davi, outro ícone, né? Olha lá, Samuel, o último dos juízes, sagrou a Saul, o primeiro rei, e foi até o rei Salomão, né? Então mudou, teve uma mudança aí de ordenação, de política, né, convivência, houve umas mudanças grandes aí. Porém, quando Salomão morreu, né, um detalhe, né, Salomão é que construiu o primeiro templo, gigantesco, né, para adoração. Isso em Jerusalém, né? É um símbolo, é um marco para esse povo, até hoje, né? A gente ouve falar do templo de Salomão, né? Então vocês veem que até aí eles são aguerridos na fé, mas a partir daí, na terra deles, eles constroem algo que para eles vai ser extremamente sagrado até a nossa atualidade aqui, tá? Então são pontos que a gente precisa entender. Com o fim dos juízos, aí, com a morte de Salomão, eles perdem um pouco, eles perdem um pouco a referência e começa uma briga entre eles. Quem manda?
quem é. Eles ficam sem um líder, sem uma grande liderança. E aí se dividem. Aí eles resolvem se dividir. Judá de um lado e Israel do outro. E passa um longo período assim. Judá resistiu, Judá ou Israel. Israel resistiu uns 200 anos, porque vira e mexe estavam tentando tomar, né, essas províncias, estavam tentando tomar uma ou outra, e como eles não eram mais unidos, eles se enfraqueceram. Então Israel durou uns 200 anos, Judá durou mais uns 300, 400 anos. Mais não, né? No total uns 200 a 400 anos. E aí foram dominados novamente. Bom, Judá, quando foi tomada, né, foi tomada pelos babilônios, e eles destruíram o templo. Né? E a partir daí, eles se dispersaram. Ali, eles já eram chamados de judeus, não mais de hebreus, por causa da cidade, por causa de Judá. Então todo mundo, esse cara é judeu, porque é uma cidade que ficou bem conhecida, principalmente por causa do templo. Né? Então, quando a gente fala hebreu ou judeu, né? É tudo a mesma coisa. Mudou o nome, tá? Bom, Ciro, o rei da Pérsia, depois de alguns séculos, né, conquistou Judá e libertou os judeus. Deu para eles novamente liberdade, tá? Só que eles continuavam ainda como uma província da Pérsia. Eles tinham liberdade, mas nem tanto, tá? Bom, a partir daí, eles tiveram uma época melhor, né? Aí veio os romanos, né, que dominou grande parte Então está faltando um personagem aqui no meio. Eu pulei uma parte importante aqui. Estou passando. Desculpa aí, gente. Eu desliguei aqui, será? A filmagem não? É que eu estou acostumado com o meu. Você precisa pular? Não, eu preciso voltar. Acho que eu pulei alguma coisa aqui. Qual que é o slide que você quer? Você consegue daqui? Isso, põe esse daí que eu vou voltar. Esse aqui? Tá. Só que aí a gente precisa para aqui embaixo. Tá. Aí eu volto aqui. Opa. Foi sensível demais. Acho que eu dei uma pulada aí. Opa, acho que eu passei demais. Sirius, tá. Aí, pode parar. Aqui? Isso. Tá. Voltou. Se o caso
quiser voltar lá, é só você minimizar aqui, ó. Você minimiza aqui, aí você tem esse aqui. Tá? Só que aí lá continua e aí não vai passar o slide, tá? Naquela tela. Vai lá? Melhor. Esse é o dia que eu confundi. Bom, então eles, quando eles foram libertados, eles continuaram na Palestina, mas ainda era uma província persa, tá? Foi uma época, eu sei que eu estou errando. Aqui. Então Ciro, que era o rei da Pérsia, ele se apoderou, libertou, né, eles, e eles voltaram para a Palestina, mas continuavam ali. Aí, o rei da Macedônia e Grécia, que era Alexandre o Grande, que também, se a gente for procurar, ele tinha uma espécie de missão mundial, que era reunir vários povos e misturar as culturas. Por isso que ele conseguiu conquistar várias cidades, né? Esse era um propósito espiritual, misturar gregos, romanos, os conhecimentos, né? Ele também se apoderou do território, tá certo? Durante essa dominação, a Palestina permaneceu como província da Pérsia. Isso eu já falei. Eu acho que eu estou voltando. 13? Ah, tá. Eu errei. Estou apanhando. Mas... Até o maior que está aparecendo. É o pequenininho, é o próximo. Bom, nessa época, existia um povo que chamava Macabeu, se revoltou, né? E lutou contra o governo da Síria e venceu esse país e dominou por muitos anos, levando novamente a perda do seu território, né? E agora era liderado pelos romanos. E aí existia um atrito muito grande, né? Começou aí um atrito muito grande entre o povo judeu e os romanos, porque realmente eles foram sendo aniquilados, né? Isso através de leis, através de províncias, né? Que eram o que dominava na época. Aí, né, já havia o Cristo chegado. E o povo hebreu não o reconheceu. Quer dizer, o povo hebreu que eu estou falando era os magnatas da época. Porque muitos daqueles cristãos, né, que foram levados para a arena e que morreram, que eram hebreus, que tinham no seu coração, né, o Deus vivo e que reconheceram, tanto quanto Paulo de Tarso lutou pelo Deus único até ele perceber que aquele ali realmente era o Messias, né? Então ele precisou passar por quem lê Paulo e Estevão vai ver que ele passou por uma mudança interior muito grande, né? Mas aí mostra uma característica que é importante para a gente continuar comentando, né? Que é a persistência, a perseverança, a fé real em Deus, o saber ouvir, né? E a cegueira, né? Paulo de Tarso tem esses dois pontos, né? A cegueira por aquele Deus vivo, por aquela coisa. Como é que depois de Moisés vai vir um Messias que não faz nada? Precisando libertar a gente está querendo sair do buraco. O cara fala, ame o próximo e tal. Então,
o saber ouvir era muito importante. A fé real era muito importante. Porque todos tinham fé, né? Mas todos também eram levados pelos sacerdotes do templo a um outro entendimento. A ânsia deles era muito grande. Mas aí a gente vê uma característica desse povo, né? Que até aí se dividiu. Mas a gente vai continuar com os hebreus, que não os cristãos, tá? Nesse movimento, além deles, os cristãos também eram perseguidos, né? Muito bem, eles reconstruíram. Adriano, quando passou ali por Jerusalém, ele reconstruiu, mandou que reconstruísse o templo, mas ao modo romano. Então, o que virou o templo? Né? Uma casa de perdição. E para os hebreus, os judeus, aquele era um território extremamente sagrado, porque eles vêm desde lá da arca, né? Guardando os símbolos materiais, né? Para eles era uma questão de honra. Tudo o que estava na Torá, que foi escrito esse tempo todo, depois do Talmud, as mudanças que houve, né? Estava ali, e eles seguiam isso cegamente. Né? Eles não tiveram uma modificação íntima para colocar, pelo menos aqueles que estavam ali nessa época, que é o que eu estava falando para vocês. Quantos dali não encarnaram, reencarnaram naquele meio, erraram, acertaram e foram indo, tá? Bom, aí novamente eles foram levados e massacrados, de tal forma que eles foram se refugiar em algumas cavernas. Eles foram fazer novamente um levante, né? Em determinado momento, né, eles tiveram a parte mais ortodoxa, pegou um outro, digamos assim, um outro líder, né, que é o Baxiba, como que é o nome dele, né? Cociba, né? E ele se colocou como o Messias prometido. Depois de Jesus. Foi? Isso, depois de Jesus. E eles aproveitaram essa porque ele conhecia o exército, ele tinha dominação. E aí, como eles queriam se libertar, né, eles colocaram ele como o Messias. E o povo, muitos acompanharam. Os cristãos não o acompanharam. E eles foram novamente acima dos romanos. Essa guerra durou 2 anos, até que eles realmente foram totalmente, quase que totalmente, exterminados. Inclusive aí no livro, quem leu vai ver que eles chegaram a ficar ocultos na caverna e terem que comer uns aos outros, pelo medo, pelo pânico e tal. A partir daí, então, bom, enfim, a partir daí, então, eles começam realmente a se dividir e viram expatriados, né? Eles ficam sem pátria. Mas tem uma coisa que os une. A própria história deles une todos eles, porque eles têm algumas qualidades que são importantes hoje em dia e alguns defeitos. E é isso que a gente vai ter que dar uma olhada nisso agora. Eu pergunto para vocês, qual é o fator determinante para um povo, né? A gente está falando aqui quase de 4.000 anos de história. Para um povo, né, continuar essa batalha. Dos povos antigos, são um dos pouquíssimos, acho que era o único que sobreviveu. O único que ainda está ali preso naquela fé lá de trás, no Deus único. Agora é com vocês. Me fale aí uma característica desse povo, que passa assim pela cabeça de vocês.
Perseverança. Resiliência. Resiliência. Eles são muito unidos, né? Na comunidade judaica é muito unido. União. O que mais? Fé. Fé. O que mais? Arrogância. Arrogância. O que mais? Temor. Temor. São questões positivas e negativas que eu estou perguntando. Vocês podem falar de questões positivas, questões negativas, né? Um grupo muito fechado. Não aceita influência externa, eles não se misturam. Não gostam de se misturar. São disciplinados. Oi? Disciplinados. São disciplinados, orgulhosos, arrogantes, persistentes, céticos, né? E aí, Jesus, como vocês vão acabar de ver, veio justamente no meio deles, nasceu justamente no meio deles, né? Para fazer esse trabalho de modificação do ser. Então, se a gente for ver essa cultura deles, ou propriamente dita, será que nós também não passamos lá? Alguém tem dúvida aqui? Que a gente já deve ter pertencido a essas raças? O que a gente tem que aprender daqui? Desse povo todo que está aí até hoje e ainda lutam lá. O que os prende nessa questão? O que prende esse povo a insistir? O Cristo já veio, já mudou antes dele e depois dele. Eles estão esperando o Messias. Por que eles estão esperando o Messias? Por que eles não reconheceram Jesus? Eles não reconheceram de fato Jesus Cristo como o grande Messias deles, né? Por quê? Aí cai a grande questão do poder. Por quê? Mais alguém? Por quê? Eles tinham a ideologia que o Messias seria um guerreiro, seria um líder nato que iria à frente destruindo os opressores. Eles esperam alguém que leve eles para a terra prometida. Então, tipo, tem uma guerra lá, né, na terra, eles falam que é a terra prometida, mas eles não estão lá, eles não se sentem. Eu acho que daí é um pouco da arrogância, porque eles acreditavam no Messias que ia colocá-los acima dos outros povos. Jesus não, Jesus ele chegava pregando amor, a resiliência, a aceitação, o amor, a caridade. Então eles achavam, não estavam dentro do que Cristo prometido para eles, né? Messias elevaria Israel entre todas as nações. Né? Estão presos, né? Naquela promessa lá atrás. O Messias não se encaixava na expectativa dele. Na expectativa dele. Ele era comum, né? E o que isso tem a ver conosco? Com cada um de nós? Será que nós não trazemos também dentro de nós uma série dessas deficiências? Não? Será que nós não trazemos também uma resiliência, mas uma resistência a aceitar determinadas coisas? Quantas mudanças, é só a gente dar uma olhada aqui na história, quantas mudanças bruscas e drásticas eles tiveram e resistiram. Até onde nós resistimos para as nossas mudanças? Batalhas nós temos. E aí quando você pega Jesus naquele meio, naquela época, né, falando totalmente o contrário da expectativa que eles tinham, vamos imaginar aqui, a gente está lá, a gente está ouvindo falar de Jesus, que ele cura, que ele faz, a gente vê pessoas que eram deficientes, extremamente deficientes, andando, cego de nascença, ressuscitou um morto, né? Fez maravilhas e tudo mais, né? E aquela expectativa crescendo, até o dia, né,
que ele entra em Jerusalém, conforme disse a profecia, no burrinho. Vamos jogar o tapetinho. Não é verdade? Vamos jogar o tapetinho. E hoje ele vai fazer, e vai acabar. Acabou, nós vamos ficar de boa de novo. Só que não foi isso que aconteceu. Por isso que depois o povo todo trocou ele por Barrabás. E nós, tá? Porque isso vai nos levar, nós vamos começar a estudar o Redentor, e aí a gente já tem uma questão da cultura deles, da onde provavelmente nós já passamos também, e graças a Deus já modificamos, tá? E aí a gente vai ter um entendimento melhor, quando a gente conhece aonde o Cristo nasceu e o que ele defendeu, aquela cultura, da onde veio tamanha cultura, resistência, resiliência, muitas coisas positivas, mas também uma âncora que não sai dali, uma resistência muito grande à mudança, né? Que vem o Cristo, que faz mudar completamente as leis judaicas. Eu, porém, vos digo, inclusive, nas províncias deles, né, existiam cidades que eram tipo de cidade asilo. Então, se alguém me ofendeu, eu fui lá, matei um, pega aquela pessoa, põe na cidade de asilo, que é para o outro não ir lá e matá-lo. Os hebreus eram sanguinolentos, eram sanguinários, não era pouca coisa, né? Mas lá atrás eles foram importantes para plantar o Deus vivo, o Criador, né? Porque no evento de Moisés, né, através deles foi mostrado que existia um poder supremo que superava qualquer Deus da época. Qualquer Deus da época. Então esse foi o marco. E esse povo veio carregando isso. E o orgulho tomando conta, né? As tradições, os hábitos tomando conta, arraigado, não mudou muita coisa. Então, e quando vem o Cristo, ele mostra que aquele Deus que não promoveu guerra nenhuma, na realidade, é bom. Ele tem o poder, e eu mandei o meu filho, e o meu filho chegou aqui e falou: nós somos iguais, você pode fazer qualquer coisa que eu fizer. Ele desceu de lá e veio para cá colocar, mudou muito. Daí a importância de entender o Redentor, né? Que é a história do cristianismo, para a gente apurar mais, para ver a modificação íntima nessa. Então a gente precisa realmente entender, conhecer o judeu, né? Porque é uma história extremamente complicada. Datas, pessoas, personalidades, né? Acontecimentos. Aqui, se você parar e ler, fazer essa aula, gente, é uma complicação, pelo menos para mim, entendeu? Porque são muitos detalhes, e fazer o resumo dela e conseguir passar uma essência dessa. Até peço desculpa porque eu estou meio sem enferrujado, né? Depois dessa pandemia aí não dei mais aula nenhuma e tal, você retomar, uma coisa assim. Mas o importante é trazer esse conceito daquela cultura que Deus plantou, né? E daquilo que Deus veio para modificar. A necessidade de um não quer dizer que eles não deveriam ter mudado. E assim é conosco também. A gente tem as nossas oportunidades de mudança, de resistência, né? Lendo totalmente contrário que a gente lê aqui desse povo e do povo cristão.
que é o que nós somos hoje. Valorizar a mudança que nós já estivemos, que nós temos aqui. Por que está todo mundo aqui hoje? Qual a nossa busca? Né? Ok? Eu acho que... Alguma dúvida? Alguém quer tirar alguma dúvida? Tem mais 10 minutos. Nenhuma? Se não quiser levantar a mão, o pé, o braço. Alguém quer colocar alguma coisa? Bom, peço desculpas pelas atrapalhadas, né? Mas espero que eu tenha conseguido passar o essencial aí para vocês, ok? Muito obrigado. Não tem nada que pedir desculpa para mim. Muito bom, obrigado. Graças a Deus acabou essa história de Israel. Para nós, deles continua. Daqui a pouco o Ezequiel vai falar com vocês, mas a aula que vem é a implantação do caderno de temas, depois a gente entra aqui no Redentor. Aí sim, a história do cristianismo, que é o que interessa a nós. No espiritismo fica muito aquilo ali, eu sou espírita, eu sou cristão, é certo eu falar que eu sou só espírita, é certo eu falar que eu sou cristão. O espiritismo, para mim, na minha concepção, é um meio para se tornar cristão. As religiões cristãs de hoje, com todo o respeito, não ensinam o cristianismo. Vocês vão entender estudando esse livro o que é que Jesus queria da humanidade, dos seus seguidores, aquele que aceitasse Jesus como seu mestre, o que ele queria. Não é dízimo, não é adoração, não é uma oração cega, não é uma fé cega. O que ele quer é amor ao próximo, acima do amor a Deus. A gente que acha que é uma blasfêmia, né? Não, nós temos que amar primeiro a Deus. Não. Jesus queria que primeiro amássemos o próximo, que é o que está próximo de nós. Tanto que João fala, como é que a gente vai amar a Deus se não amamos quem está do nosso lado? Como é que a gente vai amar o que a gente não vê se a gente não consegue amar o que a gente vê? Veja a diferença em colocar o ser humano acima de Deus. Parece uma blasfêmia, mas não é. Os que são espíritas há muito tempo entendem isso, não é, seu Pedro? Quando Jesus fala aquela passagem, quando ele estava vindo do espírito, ele estava preso no sujeito, ele estava no coelho, ele estava falando desse sujeito, quando fizeram isso, quando fizeram isso, então está mostrando que você falou aí. Justamente isso. O outro está fazendo. Eu acho que amar o próximo